Sexta-feira, 4 de abril, confira os destaques desta edição. Cresce o número de jovens que sofrem de depressão. Políticos cada vez mais adeptos às redes sociais para conquistar eleitores. E ainda, tudo sobre as semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. O TV Uva Notícias começa agora. Em ano de eleição, políticos encontram nas redes sociais uma forma de interagir e conquistar eleitores. Entenda melhor na matéria a seguir. Na era da internet, é difícil encontrar quem ainda não tenha se rendido às redes sociais. Com isso, o marketing online se populariza cada vez mais entre marcas e empresas. É o caso de muitos políticos brasileiros, que utilizam perfis online para promover suas imagens e criar proximidade com seus eleitores. Quem explica melhor a respeito disso é o assessor político Edson Correia. Hoje em dia, o marketing político é muito utilizado. Vide a última eleição norte-americana, na qual os fake news foram bastante utilizados pelo candidato vencedor. E também a relação com as mídias sociais, o WhatsApp e todas as ferramentas que são utilizadas ou não adequadamente nesses tempos contemporâneos. Os candidatos que pretendem se utilizar desses meios devem ter profissionais do ramo para poderem fazer todas as métricas necessárias, os alavancamentos de notícias, com relação ao Twitter, saber utilizar atualmente as palavras corretas para atingir o público. Alguns sites, como Twitter e Facebook, se tornaram o principal meio de interação de alguns políticos com o público. E engana-se quem acha que apenas os jovens utilizam as redes. É o caso de João Carlos, que explica o que levou a acompanhar políticos via web. Principalmente a praticidade, né? Em qualquer lugar você pode acessar e saber o que ele está fazendo, saber as informações do partido e cobrança também, né? Ele usa a internet para atender o eleitor e fideliza. E a velocidade da chegada das informações também. E você consegue saber mais rápido também onde ele está, o que ele está fazendo. As redes sociais proporcionam às pessoas diferentes experiências sobre o meio político, principalmente entre os jovens que, habituados com as plataformas digitais, consomem informações de forma alternativa sobre seus candidatos. Se você está se comunicando nas redes sociais com as pessoas que te elegeram, você está deixando elas falarem com você e falando com elas, você consegue muito melhor administrar, porque você tem noção do que está acontecendo no seu município ou no seu estado. Eu acho que fica mais fácil dele se conectar com o eleitor dele. E acho mais fácil pra gente também, porque na TV, por exemplo, a gente vai ver debate, uma parada muito mais formal do que pelo Twitter. No Twitter eles se expressam mais e a gente se sente mais conectado com eles. Acho sim, acho que é uma forma de se aproximar, e como as pessoas ultimamente usam mais as redes sociais do que os outros meios de comunicação, eu acho importante. Edson Correia ainda comenta o trabalho do assessor e reafirma a importância das redes sociais na vida dos políticos. As mídias podem ser utilizadas, como eu disse, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por isso, a necessidade de um profissional capaz de mensurar todas essas possibilidades. Eu fecho dizendo que, atualmente, não há possibilidade de um candidato fazer uma campanha sem a utilização das redes sociais. Pesquisas atuais dizem que mais de 50% dos brasileiros utilizam frequentemente a rede social, 80% dos brasileiros utilizam o WhatsApp. Então, esse profissional tem que adequar para cada candidato a utilização dessas ferramentas, sob pena do candidato não se comunicar adequadamente com seu tipo de público. Você conhece algum jovem que sofre de depressão? Esta é uma doença que cresce entre os adolescentes. Acompanhe na reportagem de Bruno Cosentino o motivo deste aumento que tem como alvo os jovens. Com toda a correria do dia a dia, o índice de depressão vem aumentando gradativamente durante os anos. A professora de psicologia da Universidade Veiga de Almeida, Lourdes Domingos, comenta o que é a depressão e quais sintomas ela apresenta. Depressão é algo que você tem
acaba sendo uma dificuldade psíquica de lidar com a perda que não tem necessariamente uma causa concreta ali para a pessoa poder justificar. Então, os sintomas estão associados a essa dificuldade de se movimentar para algo externo a você. Isso gasta muita energia. Os sintomas são não querer se cuidar, não querer comer, não ter interesse por nada, né? Se forçar a fazer determinada coisa, é tudo um esforço enorme. Maria Carolina conta que descobriu que estava com depressão quando percebeu que não conseguia fazer as suas tarefas diárias. Então, eu descobri quando eu não conseguia fazer as coisas que eu fazia no cotidiano, que é como as outras pessoas, levantar, tomar banho, comer, atividades que para as pessoas são normais, eu não conseguia. E aí eu procurei ajuda e aí descobri que eu estava com depressão. Na verdade, é difícil a própria pessoa perceber o que está acontecendo. Então, no caso, foi a minha família mesmo. E aí eu procurei psicólogo e psiquiatra, que foi como eu comecei o tratamento. Em muitos casos, a pessoa que sofre dessa doença chega ao ponto de tentar tirar a própria vida. É o que conta a Maria Eduarda, que por 2 vezes tentou suicídio. E eu não tinha forças para fazer as coisas, não queria ir para aula, não queria falar com as pessoas. Comecei um processo de automutilação, não tinha mais vontade de comer porque eu me sentia muito gorda e me depreciava, me olhava no espelho, eu odiava tudo que eu vi no espelho. Eu evitava olhar no espelho, inclusive. A professora de psicologia comenta também sobre as angústias que os jovens vêm enfrentando. As cobranças são inúmeras e cada vez mais densas, não é? Porque se você fala no adolescente, ele está sendo preparado para um mercado de trabalho que não sabe se ele vai entrar, não é? Todo mundo falando o tempo todo quanto que a gente está em crise, quanto que a gente está difícil, não é? E eu acho que temos uma exposição também via mídias desse tipo de compartilhar o adoecimento. A gente tem grupos, né? Grupo dos deprimidos, grupo dos que tem anorexia, grupo dos que, sei lá, fazem cortes com gilete. Então isso se transformou em alguma coisa que fala de uma angústia contemporânea. Acho que é fundamental você procurar ajuda porque é uma doença que você não consegue se curar sozinho. Então, eu acho que você não tem que ter vergonha de procurar ajuda, não tem que ter medo dos julgamentos. Você tem que procurar tratamento que tem cura. Porque foram 2 vezes. A primeira vez eu era muito nova mesmo, eu tinha uns 14, 13 anos e eu tomei uns remédios do meu pai. Na segunda vez eu era mais velha, eu tinha uns 15, 16 anos e aí eu fui, peguei, já tomava medicação, né? Então eu tomei muita medicação, eu tomei quase toda a minha medicação. Eu queria muito que tivessem me falado isso, procurar tratamento psicológico também, porque só o psiquiátrico não vai adiantar. Assim, no meu caso não adiantou. Eu acho que é uma coisa que tem que ser conjunta. Os 2 têm que trabalhar juntos. Na última terça-feira, dia 1º de maio, foi celebrado o Dia do Trabalhador em diversos países. Entretanto, no Brasil não há muito o que comemorar. A atual recessão econômica brasileira aponta números alarmantes de desemprego. Na reportagem a seguir, você vai ver como brasileiros usam a criatividade para ganhar dinheiro e sobreviver em meio à crise. Milhares de pessoas estão buscando alternativas para fazer dinheiro em meio à crise econômica. Alguns buscam novas atividades para ganhar dinheiro como renda extra, e já outros buscam como principal fonte de renda frente ao grande desemprego. Como o caso do administrador Rodrigo Vaz, que na dificuldade de arrumar emprego, buscou outra fonte de renda para se manter. Então, sou formado em administração e tive uma dificuldade procurando emprego, não consegui. E como eu gosto de cozinhar e tudo mais, na academia eu vi uma facilidade, eu gosto de fazer brownies, entreguei algumas amostras para os amigos, deu certo, eu dei uma própria empresa, fiz um grande sucesso nesses brownies e eu consigo me manter, fazer o que eu quero. Enquanto uns querem emprego, outros, como Denise Santos, deixam seu trabalho para ir em busca do sonho de empreender e ter o seu próprio negócio. Já tive outras oportunidades, mas como a minha meta é empreender, aí eu estou querendo que seja o início aqui.
Muitas vezes, na busca de uma renda extra em meio à crise econômica, eles acabam encontrando a oportunidade que todos gostariam de ter: não depender de ninguém e fazer o seu próprio horário de trabalho. É o caso do engenheiro civil Fabrício Ferreira. Então, eu sou formado em engenharia, só que o mercado de trabalho na área de obras começou a ficar em crise, fez eu sair das obras que eu trabalhava, até que um amigo meu me apresentou a Renaudê e consegui, através dela, manter meu padrão de vida que eu tinha antes, depois de passar por algumas necessidades, trabalhando como empreendedor e vendendo alguns produtos. Hoje eu não dependo mais de ninguém e posso fazer o meu próprio horário sem depender de empresa ou de qualquer outra pessoa. De acordo com o IBGE, atualmente quase 14 milhões de brasileiros estão sem carteira assinada. No último sábado, os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro entraram em campo pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Você acompanha a seguir como foi o confronto entre Fluminense e Vasco, que colocou a equipe Cruz Maltina na final da competição. Após a perda da Taça Rio Sub-20, a equipe Cruz Maltina veio aqui às Laranjeiras enfrentar o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca e saiu classificada depois de uma vitória de 3-1. Precisando da vitória, a equipe Cruz Maltina começou o jogo pressionando e logo de cara criou 2 chances perigosas. Uma em chute de fora da área com o Lucas Santos e depois em jogada trabalhada de pé em pé do ataque vascaíno, o goleiro tricolor Guilherme brilhou com uma linda defesa. E a pressão surtiu efeito. Aos 9 minutos, depois de bela enfiada de bola do volante Caio Lopes, o atacante Marrone escorou o zagueiro adversário e estufou as redes para abrir o placar para o Clube da Colina. Após o gol, os donos da casa assumiram o controle da partida e começaram a trocar passes, tentando fazer valer o seu estilo de jogo cadenciado em busca de abrir a defesa visitante atrás do empate. Até que aos 28 minutos, em chute errado de Lucas, a bola sobrou para o atacante Dudu, que escorou para as redes e empatou o marcador. Depois do gol tricolor, a primeira etapa correu sem brilho e com muitos erros de passes até o final. Já a segunda etapa começou diferente, com muito mais lances de perigo para as duas equipes, como em chute perigoso de Pedrinho e na rebatida de bola do centroavante Cruz Maltino Moraes, que acertou o travessão. Em contra-ataque, o atacante Macula arrancou do seu campo de defesa e Leandro quase virou a partida para a equipe tricolor. A bola passou raspando, assustando o goleiro do Vasco. Com as duas equipes indo atrás da vitória, foi o Vasco que reassumiu a liderança do jogo. Em lance de escanteio cobrado por Lucas Santos, o atacante Hugo Borges de cabeça marca o segundo da equipe visitante. Atrás do placar e precisando do empate para se classificar, o Fluminense lançou o ataque e em lance de Lucas e Leandro, o tricolor quase chegou ao gol. Com o time mandante indo para o ataque, a equipe vascaína aproveitou os espaços deixados na defesa e marcou o terceiro gol. Em contra-ataque puxado por Lucas Santos, João Pedro fechou o placar nas Laranjeiras. O terceiro gol do Vasco deu início a uma grande confusão que resultou na invasão da torcida tricolor ao gramado. Comissão técnica e jogadores vascaínos ficaram acuados enquanto os seguranças tentavam contornar a situação. Após o jogo, os jogadores do Fluminense saíram de campo rapidamente e a assessoria do clube não liberou entrevista com nenhum atleta. Os atletas cruzmaltinos Hugo Borges e Marrone comentaram sobre o jogo. A equipe a todo momento buscou o resultado, a gente sabia que o empate era deles, então a gente tinha que vir forte, vir bem focado, vir bem concentrado para a partida e foi o que aconteceu. A gente, no momento algum, deixou cair, fomos para cima do Fluminense e entrar e fazer gol da classificação, fico muito feliz. É só agradecer a Deus mesmo e ao grupo. Foi um jogo difícil, um jogo pegado. A equipe deles é uma equipe que marca muito bem. É uma equipe que segura mais para completar, né? Mas a gente conseguiu achar um gol. Logo em seguida eles acharam o empate, mas mesmo assim a gente não abaixou a cabeça. A gente manteve o foco e conseguimos fazer o placar. O treinador vascaíno falou da importância da classificação e a confiança que ela dá para a sequência do clube. Muito importante, principalmente para mim que cheguei no clube há pouco tempo e a gente vem reformulando um pouco a forma de jogar da equipe, uma nova ideia que a direção se propôs a fazer, então as mudanças estão acontecendo naturalmente, mas a gente nesse período curto que nós estamos aí, os atletas, mais importante de tudo, compraram a nossa ideia, a gente vem crescendo, vem jogando bons jogos, fazendo bons jogos e jogos
grande rivalidade, grandes partidas. Então acredito que a gente está no caminho certo, uma final muito importante para a nossa sequência, principalmente pela questão da confiança mesmo do trabalho desse novo projeto. Já na outra semifinal, Flamengo e Botafogo decidiram a segunda vaga para a decisão e ficaram no 1-1. Mas por ter conquistado a Taça Guanabara, os rubro-negros tinham a vantagem do empate e enfrentam o Vasco. O repórter Lucas Farias conta como foi a classificação do Flamengo para a final do Carioca Sub-20. Pela semifinal do Carioca Sub-20, em um jogo muito fraco tecnicamente, o Flamengo recebeu o Botafogo e se classificou para a final. Aos 18 minutos da primeira etapa, o árbitro marcou pênalti para a equipe visitante. Matheus Jorge cobrou e colocou o Botafogo na frente. Precisando do empate para avançar, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Botafogo e não demorou muito para conseguir o gol. Aos 13 minutos, Vitor Gabriel deixou tudo igual. Aqui na Gávea, Botafogo e Flamengo fizeram um jogo de muito mais dedicação do que inspiração. O empate classificou o rubro-negro para a final do Carioca, enfrentará o Vasco. O rubro-negro tinha vantagem do empate porque foi o campeão da Taça Guanabara. Os dois se enfrentam no próximo final de semana. Após o gol do empate da equipe rubro-negra, o jogo seguiu sem emoções. Nos minutos finais, Vitor Gabriel ainda teve a chance do gol da virada, em um contra-ataque, mas acertou a trave. No fim da partida, o atacante Amilcar do Botafogo exaltou a sua equipe apesar da eliminação. A gente tem que ficar de cabeça boa, até porque a gente tem um jogo da Copa do Brasil muito importante, estamos bem no campeonato. E é isso, cara, é clássico, jogo de detalhe. Infelizmente erramos ali, acabaram fazendo gol, mas a equipe foi bem. Agora é trabalhar. Cara, no meu modo de ver, a equipe foi bem. Pressionamos, acabou que errou e fizeram gol. É isso. Clebinho, que estava integrado ao profissional, revelou seu pedido para jogar essa semifinal e não escondeu a satisfação com a vaga. Primeiramente, tem que agradecer a Deus por essa final, né? Pedi muito para descer para jogar, tava lá no profissional, não sendo aproveitado, mas isso é bom para mim também, pegar uma experiência lá em cima. E é bom também jogar aqui embaixo, né? Poder ajudar meus companheiros. Como eu falei, graças a Deus a gente conseguiu esse empate aqui que resultou nessa classificação, mas isso é muito bom pra gente. O autor do gol da classificação, Vitor Gabriel, falou sobre seu faro de gols, principalmente em jogos decisivos. Sim, eu busco sempre isso, fazer gol em finais, semifinais, todo jogo. Eu sou atacante, vivo de gol. E a minha coisa vai ser muito grande para a final, pra gente sair campeões. No fim da partida, a torcida comemorou a classificação cantando o hino do clube. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um bom fim de semana a todos e até a próxima!